Apocalipse capítulo 3, né? A primeira carta que está lá registrada no capítulo 3, endereçada à igreja de Sardes, importante para os nossos dias. Irmãos, todas as 7 cartas não são eras da igreja. Alguns intérpretes por aí, né, vão dizer que todas essas 7 igrejas da Ásia simbolizam 7 tempos da igreja. Por exemplo, né, eles dizem que Éfeso representava a igreja que perdeu o primeiro amor do dia tal até a data tal. Aí a igreja de Esmirna foi a igreja do 2º século, que foi atirada nas arenas de Roma, aqueles irmãos que não sei o que e tal, estipulando datas e tudo mais. Hoje nós vivemos na igreja de Laodiceia, que é a igreja que está totalmente longe do Senhor. O Senhor está a ponto de vomitar essa igreja, a ponto de sua boca e tudo mais. Bom, por que essa teoria é descartável? Porque, irmãos, em todo o mundo, em todo o nosso planeta, há diversos tipos de igrejas, há diversos tipos de comunidades e pessoas individuais. Lembrando que as cartas endereçadas às igrejas é para ser aplicada ao coração também de cada indivíduo, porque tinha pessoas que não estavam na mesma situação em que a igreja estava. Por exemplo, que vamos ver hoje também na igreja de Sardes, uma situação muito grave acontecendo e, por sinal, haviam crentes também, né, que estavam juntos com o Senhor. Então, irmãos, vamos rejeitar essas teorias que querem simbolizar. Essas aqui são igrejas reais, situações que realmente estavam acontecendo, não são meros símbolos, mas sim questões do dia a dia das nossas igrejas e nós como indivíduos, tá bom? Igrejas de Sardes, Apocalipse 3, do 1 ao 6, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora vireis contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo que nenhum apagarei do seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Pai Celestial, mais uma vez na Tua presença, nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Obrigado, Jesus, por esse tempo, por esse privilégio, por esses irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que estão acompanhando, por aqueles que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada pessoa neste culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria na exposição das Escrituras, que ela cause o efeito necessário na vida de cada indivíduo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para começar, irmãos, eu quero pedir a vocês que também podem participar, tá certo? Aqui é culto de doutrina, então, logicamente, tem questionamentos, perguntas, contribuições, e por favor, fale. Fale, né? Estamos aí para aprender também com a vida dos irmãos, com as opiniões também, porque às vezes as pessoas podem levantar uma pergunta em que eu não estava nem pensando naquilo, tá bom? Então é importante, os irmãos que estão acompanhando, os que estão aqui presentes também, tá certo?
pergunta ou alguma contribuição sobre algum texto bíblico e tal, alguma tese, alguma situação, tá certo? E se eu não fui claro, né, em algumas colocações. Bom, irmãos, Sardes ficava ali na Ásia Menor, né, como todas as outras igrejas, mais próxima ali de Tiatira. É uma cidade comercial também, principalmente roupas, a indústria têxtil lá era muito forte. Lá era uma cidade extremamente estratégica para o Império Romano. No passado, né, um certo passado, quando no Império Grego e quando também no Império Persa, ocorreram duas situações similares, em que a cidade ela é segura, porque ela é tipo duas montanhas, né? Tem ali um vale, está aqui a cidade, né? O pé da montanha e os muros fazem com que a cidade fique bem mais alta e bem mais difícil de se escalar. E assim, no período dos persas, se gloriavam, né, o rei lá de Sardes, naquela época, né, no período em que os persas estavam dominando, derrubaram o Império Babilônico, Ciro derrubou, né, a gente está bem inteirado com relação ao Antigo Testamento, está registrado, né, Isaías e tudo mais. Mas quando o Império Persa vai chegar lá em Sardes, se depara com essa cadeia, vales e montanhas, e os muros se apropriando da montanha, e aí era mais difícil invadir aquela cidade. E como é que eles conseguiriam invadir aquela cidade? Então, alguns espiões sitiando, olhando, observando aquilo ali, eles procuraram alguma maneira. Então, observando um dos guardas, teve um guarda que deixou cair uma espécie de objeto, e ele desceu lá na corda. Aí eles, já sei, agora sim, agora vamos aproveitar. Antes que aquele guarda viesse a querer retornar a pegar aquele objeto, eles chamaram alguns do exército e tomaram e ficaram com aquele equipamento, e ali eles foram subindo naquela noite, pouco a pouco, e assim o Império Persa tomou aquela cidade de Sardes. Outra situação, quando os gregos derrubaram os persas, aconteceu também em Sardes, coisas parecidas. Por causa da falta de uma atenção de um vigilante, a cidade também foi tomada pelos gregos. E assim os romanos e tudo mais. A cidade, né, importante da Ásia Menor, tão importante quanto as outras, mas Éfeso era mais importante, era considerada a capital da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, são alguns fatos curiosos sobre essa cidade e que Jesus faz questão de chamar a atenção daqueles irmãos, como já tinha falado na introdução sobre as 7 cartas, há 3 semanas atrás, em que haviam várias igrejas, haviam várias cidades em que a igreja do Senhor estava se expandindo, como Colossos, Hierápolis e tantas outras cidades, como Mileto, mas ele escolheu essas 7 com um propósito específico, tá bom? Para disciplinar, para ensinar, para encorajar a sua igreja no mundo todo, tá bom? Bom, irmãos, no verso 1 ele começa dizendo: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou como o texto está escrito, estas coisas. É a mesma coisa de assim diz, como os profetas usavam no Antigo Testamento, assim diz o Senhor e tudo mais. E aqui, irmãos, ele dá uma característica. Em todas as cartas, Jesus se apresenta como aquelas características já faladas no capítulo 1, tá bom? Então, nós não vamos entrar novamente nessas explicações, porque nós já falamos, que senão fica extremamente exaustivo explicar tudo novamente. Que os irmãos aí confiram as outras referentes ao capítulo 1, que falamos em três partes, aí o capítulo 1. Bom,
Mas isso aqui é uma característica interessante, já de propósito, todas as características de Jesus apresentadas a cada igreja têm relação com a situação que a igreja está passando. Essas coisas, diz aquele que tem, aquele que possui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na sua mão direita. Bom, a natureza cétupla, né, do Espírito Santo, nós sabemos que é o Espírito pleno, a plenitude do Espírito que enche toda a terra. Já foi discutido, né, e é discutido em Zacarias 4, capítulo 4, verso 2 e 10, Apocalipse 1, 4, o 4, 5 e o 5, 6. Então, vai se repetir algumas vezes os 7 Espíritos de Deus, uma referência ao Espírito Santo, que enche toda a terra, a sua presença, que é a plenitude do Espírito, aquele que possui o pleno Espírito de Deus, o Espírito Santo. Também a sua mão direita, as 7 estrelas. Sim, especialmente nesse trecho, a essa carta, ele está destacando por que Espírito de Deus para essa igreja. Poderia se apresentar, assim diz aquele que tem um sol, tem um rosto brilhante como o sol. Poderia usar essa expressão ou outra, mas ele usa essa porque essa expressão destaca a obra completa e adequada do Espírito de Deus para aquela comunidade dos irmãos. Tanto naquela comunidade como em toda a terra. A igreja de Sardes, que estava próxima da morte, ela poderá voltar a viver apenas se o Espírito de Deus fazer parte, assumir as rédeas, tomar a direção da vida de alguns irmãos daquela cidade. E Cristo tem o poder do Espírito disponível para eles. Ele comissiona o Espírito Santo para fazer com que os crentes e incrédulos o conheçam e para avivar as chamas da renovação nas igrejas que estão em declínio. O Espírito, pois, é o agente que sopra nova vida na igreja moribunda de Sardes e estimula os membros indolentes à ação. Então, as 7 estrelas também ele vai dizer que aquele que possui na sua mão direita, nós já vemos que 7 estrelas está simbolizando pessoas. Como aqui ele está falando ao mensageiro daquela igreja, logicamente nós entendemos que ele possui cada um de nós em suas mãos, denotando o quê? Proteção, denotando também conservação e controle, domínio sobre as nossas vidas, sobre aquela igreja de Sardes. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, igreja, vocês pensam que não estão vendo, que eu não estou vendo isso? Vocês pensam que eu não estou controlando, guiando, fazendo todas as coisas, operando? De maneira alguma. Eu estou no controle, eu estou agindo, eu estou seguro e sei daquilo que estou falando e do que estou fazendo. Os cristãos de Sardes precisam entender quem é soberano nessa situação. Eles precisavam entender, irmãos, que aquele que possui os irmãos, as pessoas em sua mão, em sua destra, ele sabe o que faz. E ele é quem governa e não nós mesmos. Mas situações interessantes que vamos comentar aqui, a igreja de Sardes estava passando e precisamos também verificar como anda, quando trilha a nossa caminhada. Conheço as tuas obras e que tens nome de que vives, estás morto. Irmãos, Jesus está sendo bem irônico com aquela igreja, no sentido de que eles ainda possuem uma fama, uma reputação, algo esplendidoso, algo glamuroso, que eles estavam desfrutando ainda por parte de outras igrejas que elogiavam. Poxa, esses crentes aí,
são top, mas para Jesus não. Eles tinham uma fama de que vives, ou seja, que era uma igreja avivada, de que era uma igreja séria, de que estava conforme a palavra e tudo mais, aparentemente. É porque nem sempre as coisas que estão dando certo é certo, nem sempre, irmãos. Tinha um nome de fidelidade no passado, mas no presente quase todos morreram na fé. E ficou só o nome do passado, ou seja, a boa fama, reputação deles. Nossa, essa igreja é uma igreja abençoada. Quem passa por aquela cidade, aqueles irmãos que passavam por lá, poxa, aquela cidade, nessa cidade tem uns crentes, cheios da graça de Deus, irmãos que trabalham na obra do Senhor e tudo mais. Só fama de quem vive, só reputação. A congregação de Sardes, aliás, ficou só o nome no passado, fama de quem vive, mas como que mortos por dentro. Nos arredores da cidade estava uma necrópole famosa, né, um monte lá, e um cemitério também, com as sepulturas de reis que haviam morrido há muito tempo. A congregação de Sardes representava mais aquele cemitério do que uma igreja viva. Se desejassem viver, teriam de se voltar suas obras falsas para o espírito doador da vida. Bom, irmãos, a igreja de Sardes está passando por uma situação de morte, de esfriamento constante espiritual. Falando na semana passada sobre esfriamento espiritual, né, no culto de oração da semana passada, a esses sintomas, o que acontece, o envolvimento da pessoa, achando tudo normalizado, está tudo tranquilo, está tudo bem, e a pessoa se envolvendo com as questões pecaminosas dos outros, tanto de falsos crentes, como também de pessoas da sociedade, em que eu julgo, não tem problema algum, e isso, o pecado sorrateiramente vai dominando, conquistando espaço, e é aquela mesma parábola que eu sempre repito, de que você alimenta o cachorro bom ou o cachorro ruim. Se alimentar o cachorro bom, tem dois cachorros lá, né? Tem um bom e tem um ruim, não, né? Os dois são bons, né? Mas é semelhante a isso. Se alimentar o cachorro ruim, ele vai lhe morder, ele vai lhe matar. O cachorro bom vai lhe ajudar, vai... Enfim, precisamos entender isso. Bom, alguns cogitam que a estrutura e influência financeira poderiam ter contribuído para dar à igreja a aparência externa de ser espiritualmente florescente. Pode ser que ela esteja crescendo, né, a igreja aqui, ou economicamente os irmãos estavam correndo muito bem, enquanto isso a vida com Deus morrendo. A aparência externa podia enganar os amigos crentes que a olhassem superficialmente. Pessoas, né, vendo a reputação. Uma coisa, irmãos, é reputação, outra coisa é caráter. Então, duas coisas bem distintas, tá certo? Caráter interno, a vida com Deus, negar-se a si mesmo, viver uma vida íntegra diante do Senhor. Outra coisa é reputação. A pessoa pode ser um monstro, mas a reputação dele, né, ser alguém, um profissional de qualidade, um estudante nota 10, alguém que poderoso, né, tudo mais. Mas morto espiritualmente. A gente tem conhecimento de uma determinada instituição que estudei, certos alunos, né, estavam, nota boa, fluindo lá, todo vapor, tirando 10, aquela coisa toda. Mas, por ser uma instituição cristã e tudo mais, houve-se
suspeita e também a comprovação de que aqueles indivíduos, aquelas pessoas estavam tendo relações consigo mesmas, entre elas, uma relação homoafetiva. Pessoas aparentemente excelentes, mas longe de Deus, longe da vida com o Senhor, totalmente mortas em seus caráteres. O caráter estava realmente distorcido, mas a reputação de que aluno bom, que aluno excelente, tudo mais, estava em alta. Então, é só um pequeno exemplo, né, de fama, né, de reputação e caráter, que temos muitos, inúmeros exemplos que nós não precisamos estar expondo aqui, tá bom? Jesus, porém, examina a condição íntima da igreja e descobre uma ausência de fé vibrante que resulta da apatia espiritual. Quase toda a igreja tinha se rendido ao mundo circundante da religião pagã e o judaísmo, e em vez de ser uma influência sobre a cultura, viera a ser influenciada por essa mesma cultura pecaminosa. Então, Sardes, a igreja, os irmãos estavam, muitos, né, no caso, não todos, estavam sendo engolidos por algum aspecto cultural, com a vida com os de fora, com os de dentro, os falsos. Era muitas situações que ocorriam, e pode também no nosso dia a dia, né, ocorrer, e isso ir matando a pessoa por dentro, até mesmo entre irmãos, por incrível que pareça. Mas a pessoa pode levar o outro ao esfriamento e à morte espiritual também. Bom, no verso 2, ele continua dizendo: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Depois a gente vai explicar por que Jesus fala tanto em Apocalipse, essa expressão meu Deus, aqui, especialmente, somente, aliás, no capítulo 3, tá? Fortalece, Jesus estava falando, consolida, fortalece, anima, né, essa minoria que estava perseverando no Senhor. À beira, essa pouca minoria, elas estavam sendo contaminadas também. Enquanto a maioria estava já morto espiritualmente, longe do Senhor, os outros estavam também se enredando por aquele caminho. Então, Jesus começa a chamar a atenção, a despertar, a como que alguém fazendo, desperta, crente, dorme não. Ainda bem que está todo mundo desperto aqui, né? Fisicamente, né? Coisa boa. Mas, irmãos, essa linguagem, ela é utilizada por Paulo, por Pedro, cuidado, não durma como os demais. Então, são uma linguagem simbólica em que expressa a falta de vigilância. E quando ele diz aqui, seja vigilante, ele está dizendo, olha, mostre esse que estão em alerta, se mostre alerta, esteja atento, não é ficar várias noites sem dormir, assim, então vou vigiar aqui. Não é isso. A linguagem é figurativa. Então, esse vigiar, irmãos, é prestar atenção no que está acontecendo na minha vida, na minha caminhada. Como é que está o meu envolvimento com relação a essas questões da vida, com relação aos descrentes, na vida cristã, com relação ao pecado alheio, o que as pessoas se envolvem. Será que eu não estou vigiando ao ponto de ceder, de deixar passar e assim isso se infiltrar? Existe um edifício, Areia Branca, os irmãos lembram? Lá de Candeias, Piedade, alguma coisa assim, que ele é uma beira da praia, que ele veio abaixo, desabou. O edifício Areia Branca foi muito conhecido, acho que foi nos anos 90 que ele caiu.
lá na beira-mar, lá de Candeias, Piedade, por ali. O que estava acontecendo? A água estava minando aonde? Nas bases. Ao longo dos tempos e anos de construído, a água minando lá nas bases, restaurando fachada. Tinha de 5 em 5 anos, né? Restaurando, né? As fachadas, as janelas, pintando, aquela coisa bonita. O prédio era bonito. Você coloca lá no YouTube, né? Edifício Areia Branca. Veio abaixo. Chegou um dia que veio abaixo. Por quê? A água estava minando. Não tem problema não. Fornicar aqui. Ô meu filho ou minha filha, fica com sua namorada, com seu namorado, com não sei o que. Fica aí em casa. Eu deixo, tranquilo. Não tem problema não. Pelo menos está em casa. Melhor do que estar por aí no hotel. São exemplos, né, de coisas que vai minando, entrando nos nossos relacionamentos. A pessoa vai deixando, achando normal aquilo, não tem problema nenhum, com medo de dizer não às pessoas. Não, porque se eu disser não, vai ferir a pessoa vai ficar com raiva de mim. Esse tipo de falta de vigilância e tantos outros tipos, nós podemos entender que é estratégia do inimigo, do pecado, para destruir as bases e assim fazer derrubar todo o prédio, todo esse edifício. Irmãos, estejamos atentos a tudo isso. Ele diz aqui que isso lembra também essa parte de ser vigilante, que aquelas situações que eu falei no início do vigilante persa, do vigilante grego, que as situações se repetiram ao longo do tempo. Será que nenhum outro, ouvindo falar da história, não prestou atenção? Poxa, com esse erro do outro, eu não vou continuar não. Eu não vou, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, Jesus nos chama à vigilância constante, porque os dias são maus, os tempos são maus, as situações se repetem e as pessoas continuam a cair da mesma maneira. Você acredita que ainda existem seguidores que vão para a igreja lá daquela deputada lá, Flor de Lis? Lá, os membros lá, as pessoas lá, ela canta lá, prega, tornozeleira. As pessoas, amém, aleluia, glória a Deus. Enfim, está tão perdido quanto ela, né, também. Enfim, irmãos, situações pecaminosas, tanto dentro como fora, nós temos que ter cuidado, para isso não ficar minando o nosso coração e assim cairmos em grosseiros pecados que começam minando aos poucos. São completas, não são, quando ele diz aqui, fortalece, né, essa minoria, que está à beira da morte, estão ficando fracos também, não são completas nenhuma das tuas obras. Ele diz aqui que porque não tenho achado íntegras nenhuma, aliás, nenhuma das tuas obras. Que obras, né, aqui se qualificam em perseverança, em pregar o evangelho, em ser uma testemunha viva onde for, a fé em Deus, a fé em Cristo, tudo com relação à vida com Deus são chamados de obras aqui. E assim o Senhor está dizendo que a ideia aqui do texto é que eu não quero quantidade, eu quero qualidade de vocês. Quero que vocês tenham intimidade comigo, quero que vocês andem comigo, quero que vocês rejeitem o pecado, não tenham medo disso,
porque o Senhor está pronto para recompensar toda essa situação que estamos vivenciando, ou que a igreja de Sardes estava vivenciando. A ideia aqui no texto de Apocalipse é de satisfazer os padrões de Deus. Então, Deus julga-nos conforme os padrões dele. Deus não é como a gente, que a gente olha assim. Deixa eu dar um exemplo de namorado, né? Vou ter que um dia se deparar com um namorado para minha filha, né? Já estou em angústia por causa disso, né? A gente, qual é o julgamento? Socialmente falando, não, você o quê? Você faz o quê? Você trabalha, você estuda, o que é que você vai dar para minha filha? O que é que você vai, né? Quais são os seus planos? O que é que você quer dela? Quais são as suas pretensões? Né? Coisas muito aparentes. Pois já estou treinando já. Vou primeiro Salmo 119, moço, memorize alguns versículos, venha me dizer depois. Outra pergunta: como está, moço, sua vida com Deus? Uma boa pergunta aí para quem tem filha, perguntar ao rapaz, viu? Ana Lia já está, né? Lia também, né? A Jo aí já se ligou também. Primeira pergunta que você deve fazer é: como é que está a sua vida com Deus? Irmãos, eu pergunto sempre a amigos, pessoas que nunca mais encontrei e tal. Primeira pergunta que eu faço, sempre. Minha preocupação maior é com isso. O resto, Deus cuida. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas e tudo mais. Minha preocupação espiritual, que é a vida eterna que está em jogo aí. Bom, né? Como é que vai a vida com Deus? Então, Jesus se preocupa com a nossa vida para com Ele, não a reputação em si. Os irmãos aqui também tinham a reputação da igreja primitiva como um todo, do primeiro século. Os irmãos tinham uma festa ágape, que era uma festa em que rolava orgias. Os irmãos se relacionavam com os irmãos, com as irmãs, né, porque chamavam o outro de irmão. Aí eles entendiam que haviam orgias, como é que se diz? Uma palavrinha que fugiu, incesto. Para eles, povo de fora, eita, essa seita judaica aí, era conhecida como uma seita judaica. Essa seita judaica, tem os irmãos se relacionam, eles são incestuosos. E outra fama que eles tinham, da igreja primitiva como um todo, era que as pessoas comiam e eram canibais, comiam e bebiam sangue e comiam carne. Por causa daquela fama, por causa da expressão, né? Comer a carne de Cristo e comer do sangue de Cristo, simbolizando o quê? Pão e o vinho. Então, alguns levavam isso na literalidade, era literal. Então, eram canibais, então, são monstros. Tem que ser mortos essas pessoas. Então, essa era a reputação diante da sociedade. Infelizmente, se a gente for buscar a reputação, nunca vai conseguir. Porque o mundo, sociedade, nunca vai gostar dos... Infelizmente, né? Mas Jesus já tinha falado sobre isso. Satisfazer os padrões de Deus. E na igreja de Sardes, tal satisfação não é apenas inadequada, mas se encontra sob acusação formal. Aos olhos de seus contemporâneos, suas obras podem ser sido mais que suficientes, mas não são aos olhos de Deus, como já havíamos falado aqui. Bom, irmãos, a expressão meu Deus, que ele utiliza aqui, essa linguagem, que ele vai falar nesse capítulo 13, algumas em Filadélfia, Laodiceia, essa expressão meu Deus está se referindo aqui, Jesus junto com o Pai, ele julga e recompensa, juntamente com o Pai, ele, as duas pessoas aí, a primeira e a segunda pessoa da Trindade, julgam juntos e estão conectados 100% para sim julgar, recompensar e assim por aí vai. Ok,
Quem me vê a mim, vê o Pai, tudo mais, são expressões que denotam isso também. Por isso que Jesus aqui diz que não tenho achado as tuas obras na presença íntegras, as tuas obras na presença do meu Deus, meu Deus, porque ele poderia falar meu Pai, né? Jesus e o Pai como uma própria essência da divindade, juntos julgam, recompensam. Lembra-te, verso 3, lembra-te, pois, de onde tens recebido, ouvido, guarda-o. Depois a gente segue para arrepende-te. Irmãos, os irmãos da igreja de Sardes estavam com aquela fama lá no passado, que é aquela igreja que alguém passava por lá e alguém conhecia os irmãos de lá. Pensa que eita, só coisa boa esses irmãos. Mas o Senhor traz quatro exortações para a vida daquela igreja. Lembra-te, esse lembra-te é muito forte, requer uma recordação contínua e a prática das verdades passadas nas quais foram ensinados. Não é apenas manter uma lembrança, uma recordação em mente, mas colocá-las em práticas em suas vidas. Passaram por lá, com certeza, alguns apóstolos. Não sei se João passou por lá, provavelmente que sim, João vivia em Éfeso. E tantos outros, mas, irmãos, que em algum momento da época tinha passado por aquela igreja. E assim, irmãos, ele exorta que se lembre, mas não é se lembrar para ficar, como era bom aquele tempo, que Deus operava nossas vidas, que os irmãos eram cheios da graça, do fervor, se importavam com a vida com Deus. Ele diz aqui também, entendes, lembra-te, pois o que tens recebido. Esse recebido e ouvido, eles receberam no passado algo muito precioso, um tesouro, a palavra de Deus, dada, interpretada através dos apóstolos, e ali eles viveram um tempo maravilhoso diante do Senhor, mas naquele instante muitos deixaram de ser essa bênção para a vida da comunidade local e para a cidade. Pelo contrário, se envolveram nos pecados da cidade. E tendes ouvido significa, irmãos, que geralmente significa não apenas ouvir, mas também crer e agir conforme a doutrina, conforme o ensinamento verdadeiro do Evangelho. Quando a palavra fala assim, ouvir, né? Ouça, quando vários trechos bíblicos falam sobre isso, denota uma obediência, uma participação, se arrepender, uma meia volta e praticar as obras que Deus destinou para nós, aquilo que Deus quer para nossas vidas. Os cristãos de Sardes não foram apenas ensinados a respeito das verdades cristãs, mas também demonstraram no passado, agora eles correm risco de perder tudo, mas tudo isso. Lembra, né? Tem recebido, ouvido e guarda-o. Esse guardar que os irmãos falam, que o Jesus está falando, não é guardar para ficar escondido. Isso aqui é meu, isso aqui ninguém toma, Deus deu para mim. Não, é receber, é ouvir, lembrar, ouvir, receber e guardar. Guardo no meu coração a tua palavra. Para o quê? Para não pecar contra ti. Então, guardar significa literalmente que eu preciso viver com autenticidade, com muita autenticidade, com intensidade esse evangelho. E isso também demonstra que esse guardar demonstra que eu preciso demonstrar aquilo que eu guardei.
Então, é literalmente confessar. Confessar não se diz só no sentido da boca, da verbalização, mas o meu estilo de vida. Ele vai falar um pouco mais na frente sobre isso. E assim, irmãos, Jesus diz aqui uma advertência muito séria. Aí ele guarda, você falou 4, né? Aí ele diz, e arrepende-te. O que quer dizer isso? É que é tudo isso, todas essas 4. Lembrar, ter recebido, ouvir, guardar. Tudo isso, um pacote só. Arrepende-te. Ou seja, é a metanoia. Mais uma vez, arrepender-se é literalmente isso. Você está indo diante de um abismo, andando. Arrepender-se é tomar outro caminho. Caminho contrário, caminho da cruz. E tem até uma cruz aqui, ó. Não ensaiei não, mas aí, né? O caminho da cruz de Cristo. Bom, irmãos, lembrar, receber, ouvir e guardar, a demonstração do genuíno arrependimento. Também ele diz aqui, virei como ladrão, nesse mesmo verso 3. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E agora? Irmãos, o que dá a entender é que Jesus está falando da sua vinda, tá? Da sua vinda glamurosa, da sua glória, que ele vai vir, que ele está vindo, que ele está chegando. Isso está mostrando que como uma advertência aos leitores e também está associada à vigilância espiritual. É viver como se Cristo, que Ele é realmente, Ele é real e está presente, está vendo tudo. E um dia vai vir pegar muitos de surpresa. Tem 2 questões aqui. A sua vinda escatológica, quando, ora, ninguém sabe. Porque esse trecho, queridos, ele é confirmado ao longo das Escrituras, né? Essa segunda vinda não... Aliás, por exemplo, Lucas 24, 43, ou Mateus 24, 43, diz assim: mas compreendei isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então, a figura de ladrão, de bandido, é que antigamente, né, hoje o ladrão aí rouba ao sol do meio-dia. Antigamente, eles escolhiam o horário da noite. Pegava a pessoa totalmente despreparada, vulnerável, né, aquela escuridão, alguns usando tochas, né, tudo mais. E aí eles pulavam das montanhas assim, para derrubar a pessoa e assim, danar pauladas e tudo mais, e tomar todos os pertences daquela pessoa. Se ela estivesse lá de jumento ou de camelo, carregando algumas bagagens, era tomado igualmente. Tudo isso ocorria à noite. Então a figura do ladrão é que é inesperado. A pessoa está trilhando lá no caminho, de repente chega. A linguagem é essa. Bom, essa linguagem é muito escatológica, né? A parousia, que é a vinda de Jesus sobre aquela igreja. Ele está falando, nossa, mas Jesus só vem para essa igreja? Como assim? Porque, queridos, não somente a segunda vinda, mas uma visitação histórica, em juízo, em julgamento. A segunda vida é ensinada, né? Logicamente, mas aqui há uma advertência de que Cristo virá, e a igreja em julgamento, em juízo, no presente, né? Caso eles não se arrependam. Então, irmãos, é muito forte essa advertência com pessoas que não tiveram um conhecimento, um arrependimento genuíno diante de Deus. Pessoas que verdadeiramente não tinham um encontro real com Jesus. Achavam que eram crentes, mas na realidade faziam tudo de crentes, mas eram mundanas em seu procedimento.
e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. Então, irmãos, no verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram em suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. As pessoas que não se envolveram nas ações pecaminosas, não se contaminaram. Ele faz uma linguagem aqui, um trocadilho com o que a cidade produzia muitas roupas, inclusive roupas brancas. Eles não contaminaram suas roupas brancas. Isso não quer dizer, não está falando fisicamente, é simbólico, de que as pessoas com aquelas vestes brancas, elas não deixaram nada externo sujar, né, daquela forma lá. E ali eles prometem aqui que esses que não se contaminaram suas vestiduras e andarão junto comigo, pois são dignas. Ou seja, essas vestes e esse andar era o estilo de vida daquelas pessoas, daqueles pouquinhos crentes fiéis que estavam ali. Bom, irmãos, também tanto no verso 4 como no verso 5, no início do verso 5, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Já é promessa, que ele repete a mesma promessa, dando ênfase. Quando algo é repetido nas Escrituras, é uma ênfase, né, que precisamos prestar atenção no nosso estilo de vida com Deus. E aí, irmãos, a palavra roupas é um símbolo também da sua conduta espiritual e seu estilo de vida moral diante do Senhor, a vida com Deus. Também, irmãos, o principal, porque essas vestiduras também, essa promessa, o principal motivo que Jesus fala aqui é que representa o triunfo dos militares romanos. A gente já vê alguns filmes, né, aqueles homens voltando da guerra, vestiduras brancas, coroa de louros, né, sendo premiados porque voltaram vitoriosos de uma guerra. É uma linguagem militar, aqueles que estavam todos ensanguentados com suas, né, com o sangue dos outros, é lógico, né, suas armaduras e tal, toma um banho e vestes brancas, e vão ser homenageados diante de todos. Então é a figura do que vai acontecer com aqueles que permanecem firmes no Senhor, e que o Senhor irá honrar, o Senhor estará exaltando nas alturas aqueles que estarão com Ele, que estão perseverando junto com Ele aqui. Eu comparo também com a garça. Você já percebeu? Garça muito popular, né, no litoral brasileiro. Fique observando a garça. Veio um dia para observar. Rapaz, as bichinhas não faz muito barulho não, mas vai lá, pesca, pousa lá na lama. Você já viu uma garça toda enlamaçada? Nunca vi. Ela está em meio à lama, mas não se suja. É impressionante. Os brancos, as penas brancas estão lá, prevalecentes. Esse é o nosso andar. Nós estamos em meio à lama deste mundo. O mundo não presta mais para nada. Somente viver com Cristo, né? E assim, irmãos, o sistema pecaminoso, as heresias, os falsos mestres, a sociedade afundando. Nós não podemos jamais concordar e achar normal e achar tudo aquilo muito lindo e maravilhoso. Nós podemos contemplar a beleza da criação de Deus, tá? As águas, os mares, os animais, as árvores, a natureza. Podemos contemplar, achar bonito, as cachoeiras, né? Aquelas águas cristalinas, tudo mais. Mas sabendo que o sistema pecaminoso deste mundo
em que as sociedades estão vivenciando são sistemas que são contra o próprio Deus, contra o Evangelho de Deus e tudo mais. E temos ciência também de que tudo isso será destruído, tudo, vai sobrar nada. Bom, e ele diz aqui, irmãos, que uma segunda promessa: eu de modo nenhum apagarei ou riscarei seu nome do livro da vida. Aí alguns vão perguntar: sim, mas uma vez escrito, será que tem como ele apaga? Quem está dizendo, não vou riscar, então vai apagar. Então, nós entendemos que deve ser apagado em algumas situações. Vamos ver, né? Bom, o que é que esse ato de riscar do livro da vida, do livro, né? É uma linguagem também emprestada das leis civis. Por exemplo, quando no mundo judaico ou no mundo grego, a remoção de um nome, retirar um nome de um livro social, né, registro social, tipo um registro civil, né, um cartório, a exclusão de um nome significa a exclusão daquela pessoa, daquela nação, daquela comunidade. Quando os gregos eram condenados por crimes terríveis, né, seus nomes eram removidos do registro civil. Pessoas, mesmo que não é gente mais. No Antigo Testamento, a remoção de um nome estava associada à punição capital. Implicava em riscá-lo da memória nacional. Também está lá em Êxodo 17:14, Deuteronômio 25:19 também. Os não riscados são os perseverantes, que não foram riscados, que foram escritos, né? Já os outros precisam de arrependimento. Aquelas pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo, tinham nome de crente, viviam como crente, mas estavam envolvidas com tudo que não é do Senhor e não precisavam de arrependimento. E não há menção de que o livro da vida, o Senhor risque algum nome. Não há menção nas Escrituras, pois ali estão descritos os atos e os nomes de todos os eleitos pelo Senhor. Ou seja, todos aqueles que são do Senhor, o Senhor é poderoso para fazê-los animar, perseverar em sua vida em justiça. E assim, irmãos, não há como, uma vez escrito no livro da vida, desde a eternidade passada, nós não sabemos em que momento, né, isso ocorre, mas é algo muito misterioso que pertence à soberania de Deus. E assim, o que nós sabemos sobre esse livro da vida é que ele está descrito, nomes e atos de nossas vidas. E assim, por ele dizer isso, não quer dizer que ele risque. Não há como isso acontecer, certo? Então a promessa é vida eterna. O livro da vida é muito lembrado, né, por Jesus também. Não se alegrem porque vocês curam os enfermos ou porque os demônios se sujeitam a vocês, mas pelos vossos nomes está inscrito nos céus. Jesus disse para aqueles 70 discípulos. E assim, irmãos, uma terceira promessa que ele diz aqui pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Terceira promessa para aquela igreja, aquelas pessoas que se arrependerem, que se perseverarem, e aqueles que já estavam perseverando, que Jesus confessará. O que é isso? É andar com Cristo, é assumir que é de Cristo, não é somente palavras, é também ações. Confessar, vivenciar, estilo de vida, não é uma escolha, é uma determinação do Senhor para nossas vidas. E assim, irmãos, confessando Cristo em terra,
é confessar Cristo na vida com Deus, e assim Cristo confessa o nosso nome, para dizer o Pai: Pai, isso é nosso, isso é meu, Ele andou comigo e estará comigo aqui na glória por toda a eternidade. E assim, irmãos, confessarei o seu nome. Está lembrado lá em confessar, é reconhecer o Jesus como Senhor no nosso viver diário. Está em Mateus 10:32, Lucas 12:8, palavras do próprio Jesus repetidas aqui em Apocalipse 3:5, terceira promessa. E assim ele fala como todas as outras, como fala com todas as outras igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, irmãos, Cristo está falando para todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares. Não é somente para de Sardes. Então, avaliemos como está o nosso viver, como é que está o nosso cotidiano, como é que está a nossa vida com Deus. E assim, nos importemos mais com isso do que outra coisa qualquer. Porque dessa vida, desse estilo de vida que nós vamos depender todas as outras coisas. O mais importante para o Senhor é isso. Ele não vai nos avaliar socialmente, Ele vai nos avaliar individualmente em Cristo Jesus. Amém?